Você já parou para pensar no que está acontecendo bem debaixo dos seus pés neste exato momento? Não estamos falando apenas das rochas, dos lençóis freáticos, das cavernas ou até mesmo do magma incandescente que se move sob nossos continentes. Existe um lugar tão profundo, tão remoto e tão isolado que nenhum ser humano jamais chegou perto de vê-lo. Estamos falando do núcleo da Terra e o verdadeiro coração pulsante do planeta. E há algo estranho acontecendo lá. Algo que está desafiando o que acreditávamos saber sobre a estrutura do nosso mundo. Estudos recentes, publicados por universidades renomadas como a Universidade de Pequim e o Instituto de Geofísica da Universidade da Califórnia, sugerem que o núcleo interno da Terra pode estar girando em sentido contrário ao da superfície. Outros estudos ainda mais inquietantes indicam que ele pode ter parado por completo ou estar alterando seu ritmo de forma imprevisível. E o mais assustador é que a ciência, por mais avançada que seja, ainda não tem uma resposta definitiva sobre o que realmente está acontecendo. Estamos diante de um fenômeno geológico silencioso, invisível aos olhos, mas que pode carregar implicações profundas para o futuro do planeta. Nesta jornada, vamos mergulhar nas descobertas mais recentes, explorar hipóteses tão fascinantes quanto bizarras e desenterrar os mistérios mais antigos que envolvem o centro do nosso planeta. Prepare-se para uma viagem sem volta rumo às profundezas da Terra, onde a ciência toca o desconhecido, e a lógica se curva diante da grandiosidade do que ainda não compreendemos. Imagine que a Terra, esse corpo celeste aparentemente tão familiar, seja como uma cebola cósmica, composta por diversas camadas concêntricas. A mais externa é a crosta terrestre, naquela onde vivemos, construímos nossas cidades, cultivamos nossos alimentos. Essa crosta pode variar entre 5 e 70 quilômetros de espessura, dependendo da região. Em seguida, mergulhamos no manto, uma imensa massa de rochas quentes e semissólidas, que se comportam como um líquido extremamente denso ao longo de escalas de tempo geológico. É nesse manto que ocorrem as correntes de convecção, verdadeiras correntes de calor que arrastam lentamente as placas tectônicas sobre a superfície. Mas o grande enigma começa quando atravessamos o limite do núcleo externo, uma camada líquida composta principalmente por ferro e níquel, com aproximadamente 2.200 km de espessura. É nessa região que se origina o campo magnético terrestre, um escudo invisível, mas vital, que protege a vida na Terra contra as partículas carregadas vindas do Sol e do espaço interestelar. Mais profundamente ainda, no ponto central do planeta, está o núcleo interno. Uma esfera sólida, formada quase inteiramente por ferro cristalizado, com cerca de 1.200 km de raio. As temperaturas nesse núcleo atingem mais de 5.500 graus Celsius, próximas às temperaturas da superfície do Sol. E, mesmo assim, essa estrutura permanece sólida. Como isso é possível? A resposta está na imensa pressão exercida pelas camadas acima, que mantém o ferro em estado sólido, mesmo em condições térmicas extremas. Um paradoxo fascinante da física. É exatamente esse núcleo, silencioso, invisível e inacessível, que se tornou o centro de uma nova intriga científica. Em janeiro de 2023, um artigo publicado na prestigiada revista Nature Geoscience por pesquisadores da Universidade de Pequim trouxe à tona uma hipótese perturbadora: o núcleo interno da Terra pode estar alterando seu comportamento de forma significativa. Os pesquisadores analisaram ondas sísmicas geradas por terremotos que ocorreram repetidamente em locais semelhantes, ao longo de décadas. Esses fenômenos, chamados de eventos duplos, fornecem uma oportunidade única de observar alterações sutis no interior do planeta. Os dados mostraram que o núcleo interno parecia ter diminuído sua rotação relativa em relação ao manto ou até mesmo parado, e há indícios de que pode estar invertendo o sentido de sua rotação. Mas como isso é possível? E mais importante, o que isso significa? O núcleo interno gira de forma ligeiramente diferente do restante do planeta porque está desacoplado mecanicamente da crosta. Sua rotação é impulsionada por forças complexas, incluindo as interações gravitacionais com o manto, as correntes no núcleo externo e as variações no campo magnético terrestre. Segundo o estudo chinês, pode haver um ciclo natural de aproximadamente 60 a 70 anos em que o núcleo acelera, desacelera e, em certos momentos, inverte sua direção de rotação. Se estamos presenciando uma dessas inversões agora,
as implicações podem ser muito mais amplas do que imaginamos. Mas, afinal, como podemos estudar algo que está a mais de 5.000 quilômetros de profundidade, inacessível por qualquer tecnologia de perfuração existente? A resposta está nas ondas sísmicas. Quando ocorre um terremoto, ondas de choque percorrem o interior da Terra em todas as direções. Essas ondas, chamadas de ondas P, primárias, e ondas S, secundárias, se comportam de maneiras distintas dependendo do tipo de material que atravessam. Ondas P conseguem atravessar líquidos e sólidos, enquanto ondas S não se propagam em líquidos. Ao registrar como essas ondas se comportam ao atravessar diferentes partes do planeta, os cientistas podem construir modelos extremamente precisos do interior da Terra. Além disso, usamos a gravimetria para detectar variações minúsculas no campo gravitacional, e experimentos com ferro sob altas pressões em laboratórios, como os realizados no Lawrence Livermore National Laboratory, nos Estados Unidos, e nos ajudam a simular o que pode estar acontecendo no núcleo. Mesmo assim, o núcleo da Terra permanece uma das fronteiras mais misteriosas da ciência geológica. E talvez, justamente por ser tão inacessível, ele tenha se tornado uma obsessão silenciosa para físicos, geofísicos e astrofísicos em todo o mundo. Se o núcleo está realmente mudando de comportamento, uma das consequências mais esperadas é a alteração no campo magnético da Terra. Esse campo funciona como um escudo invisível que protege nosso planeta da radiação solar e dos perigosos raios cósmicos. Ele é gerado principalmente pelo movimento do ferro líquido no núcleo externo e o chamado efeito dínamo. Quando esse movimento muda, o campo magnético também pode mudar. Ao longo da história da Terra, sabemos por registros geológicos que o campo magnético já se inverteu diversas vezes. A última grande inversão completa aconteceu há cerca de 780 mil anos. Mas existem também eventos menores, chamados de excursões geomagnéticas, em que o campo se enfraquece significativamente sem necessariamente inverter-se por completo. Durante uma inversão magnética, o escudo protetor do planeta pode ficar temporariamente mais fraco, permitindo uma maior incidência de radiação na superfície. Isso pode afetar sistemas de comunicação, redes elétricas, satélites, sistemas de GPS e até impactar rotas migratórias de animais. Além disso, as auroras polares, fenômenos causados pela interação do vento solar com o campo magnético, podem surgir em locais inesperados, como o sul do Brasil ou o centro da Europa. Existe uma região do planeta onde esse enfraquecimento já é visível, na chamada anomalia magnética do Atlântico Sul. Localizada sobre parte do Brasil, Argentina, Uruguai e o sul do Oceano Atlântico, essa área apresenta uma força do campo magnético significativamente menor do que em outras regiões do planeta. Satélites que passam por essa área frequentemente enfrentam falhas e desligamentos temporários. Acredita-se que essa anomalia seja uma evidência de mudanças em curso no núcleo terrestre, e alguns cientistas, como os do Goddard Space Flight Center da NASA, sugerem que ela pode estar ligada a uma futura inversão magnética global. Coincidência ou não, essa região também apresenta uma frequência incomum de terremotos e atividade vulcânica. Estaria a Terra nos dando sinais? Nem todas as teorias que tentam explicar o que acontece no núcleo vêm da ciência tradicional. Há décadas, estudiosos alternativos, teóricos da conspiração e até mesmo exploradores documentaram teorias sobre a chamada Terra Oca. Essa hipótese, rejeitada pelo mainstream científico, sugere que o planeta teria vastas cavidades internas, ou até mundos subterrâneos completos, inabitados por civilizações antigas ou extraterrestres. Algumas dessas ideias encontram ecos em mitologias antigas, como o mito tibetano de Shambhala, o reino subterrâneo escondido nos Himalaias, ou os relatos de nórdicos sobre uma terra no centro da Terra chamada Agartha. Existem até documentos históricos, como o diário atribuído ao almirante Richard Byrd, que supostamente descreve uma expedição aérea sobre o Polo Norte em que ele teria avistado uma abertura para um mundo interno. Ainda que a maior parte dessas histórias careça de comprovação, elas continuam a alimentar a imaginação popular. Afinal, o desconhecido sempre foi fértil solo para os grandes mitos da humanidade. Enquanto isso, a ciência tradicional continua avançando. Pesquisadores de universidades como MIT, Caltech, Universidade de Tóquio e Cambridge desenvolvem modelos cada vez mais complexos sobre o núcleo da Terra.
Supercomputadores realizam simulações em escalas atômicas e planetárias, enquanto novos sensores sísmicos aumentam a precisão dos dados. Mas, mesmo com todos esses recursos, ainda estamos longe de compreender plenamente o que se passa a milhares de quilômetros sob nossos pés. Talvez, nesse mistério, exista também um alerta. Talvez o núcleo da Terra esteja tentando nos dizer algo. E então surge a pergunta inevitável: por que não ouvimos falar disso nos jornais, na televisão, nos portais de notícia mais populares? Por que informações tão relevantes estão limitadas a revistas acadêmicas, como Nature, Geophysical Research Letters e Earth and Planetary Science Letters? Seria receio de causar pânico? Ou há informações sendo deliberadamente ocultadas por governos ou instituições científicas? Em tempos de hiperconectividade, onde qualquer fato pode se tornar viral em questão de minutos, é curioso como certas verdades permanecem à margem da consciência coletiva. O núcleo da Terra pode estar mudando. E se ele mudar, tudo muda. Toda a vida que conhecemos, os padrões climáticos, o equilíbrio dos oceanos, os sistemas de comunicação, a aviação, a agricultura, em tudo pode ser afetado. Vivemos sobre uma esfera viva, em constante movimento. Um planeta que pulsa em ciclos que vão além da escala humana de tempo. E talvez o coração da Terra, e o seu núcleo mais profundo, esteja apenas começando a bater de uma forma que nunca ouvimos antes. Um sussurro geológico que ecoa por milênios, mas que só agora começa a ser escutado pelos nossos instrumentos mais precisos. Um lembrete de que a Terra, embora explorada em sua superfície, continua sendo um mundo essencialmente desconhecido em suas profundezas. Se você chegou até aqui, é porque também sente esse fascínio. Essa inquietação que nos move a buscar respostas para perguntas que talvez nunca tenham uma única explicação. E se você acredita que mais pessoas precisam saber disso, que mais olhos devem ser abertos para o que está acontecendo debaixo dos nossos pés, então este é o momento. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que também ama os mistérios da ciência e do universo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. A Terra está nos contando uma nova história. Vamos ouvi-la juntos.